Na Assembleia da ONU, Lula surpreendeu o mundo. Diante de líderes e jornalistas, ele aceitou um convite improvável, uma reunião com Donald Trump. Dois personagens de universos opostos frente a frente em um diálogo que ninguém imaginava possível. O resultado, um acordo histórico capaz de mudar a forma como o Brasil é visto no cenário internacional. Mas afinal, qual foi esse acordo? As ruas de Nova York, em setembro, estavam diferentes. Não era apenas a correria frenética de táxis amarelos, luzes de letreiros e pedestres apressados. Havia uma tensão particular no ar, como se todos soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. A 7ª reunião na Assembleia Geral da ONU reunia dezenas de chefes de Estado, mas os holofotes pareciam apontar para um nome específico: Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. Jornalistas do mundo inteiro aguardavam sua chegada. Para muitos correspondentes estrangeiros, Lula não era apenas um político latino-americano. Era um símbolo. Um homem que saiu da miséria para se tornar presidente e que agora, em seu 3º mandato, voltava ao cenário internacional com um discurso que prometia abalar as estruturas. Ele vai falar de desigualdade, de fome, de clima, vai falar do povo, não apenas de cifras, cochichava uma repórter espanhola no saguão lotado. Quando a comitiva brasileira entrou no prédio de vidro da ONU, câmeras dispararam flashes incessantes. Lula, com seu andar tranquilo e olhar firme, cumprimentou seguranças e assessores, como quem não esquece suas raízes populares, mesmo em meio ao luxo da diplomacia internacional. Em contraste com líderes que vestiam gravatas impecáveis e mantinham sorrisos frios, Lula irradiava naturalidade. O gesto de levantar a mão e acenar para os jornalistas arrancou aplausos espontâneos de brasileiros que acompanhavam a cena do lado de fora, segurando bandeiras verde e amarela. O plenário estava repleto. Líderes falavam de guerras, de crises financeiras, de disputas geopolíticas. Muitos discursos soavam mecânicos, previsíveis, quase burocráticos, até que chegou a vez de Lula. A cada passo em direção ao púlpito, o silêncio se aprofundava. Ele ajeitou o microfone, respirou fundo e começou. Senhoras e senhores, não estamos aqui para repetir promessas vazias. Estamos aqui porque milhões de seres humanos ainda vão dormir com fome, enquanto poucos acumulam fortunas que jamais gastarão. O impacto foi imediato. Era um tom direto, humano, sem rodeios. As câmeras captaram olhares surpresos de diplomatas acostumados à retórica polida. Lula falava de desigualdade, de solidariedade entre nações, de como o planeta não poderia ser refém de interesses individuais. Mencionou a necessidade de cooperação climática, denunciou a concentração de riqueza e, principalmente, deu voz aos que raramente têm espaço na diplomacia global, os pobres. Enquanto o discurso ecoava pelo salão, em um dos camarotes discretos do plenário estava Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. Não havia sido convidado oficialmente como chefe de Estado, mas sua presença em eventos paralelos à Assembleia chamava a atenção. Trump observava em silêncio, os braços cruzados, enquanto Lula falava. Repórteres que notaram a cena correram para registrar o detalhe. Dois mundos completamente distintos, frente a frente na mesma sala. Minutos depois, uma notícia correu como rastilho de pólvora pelos corredores da ONU. Trump havia solicitado uma reunião privada com Lula. Assessores ficaram atônitos. A imprensa não acreditava no que ouvia. Afinal, o que poderiam ter em comum o líder progressista brasileiro e o bilionário republicano que tantas vezes representou o oposto do que Lula defendia? No salão reservado para encontros bilaterais, jornalistas se aglomeravam na porta, tentando captar qualquer movimento. Dentro, apenas cadeiras de couro, uma mesa de madeira clara e duas bandeiras, a do Brasil e a dos Estados Unidos. O ambiente parecia respirar tensão. Era a expectativa de algo improvável, quase impossível.
A notícia vazou rapidamente. Lula aceitou o convite. E mais, a reunião aconteceria ainda naquela tarde. Em poucos minutos, redes sociais explodiram. Manchetes surgiam em sites de jornais do mundo inteiro. Trump pede encontro com Lula. Brasil e edils frente a frente em conversa inesperada. Improvável diálogo pode acontecer na ONU. Do lado de fora, manifestantes brasileiros se reuniam com cartazes que diziam: Lula, orgulho do Brasil. Enquanto isso, diplomatas estrangeiros se entreolhavam, tentando decifrar o que poderia sair daquele encontro. Para alguns, era apenas uma jogada midiática de Trump. Para outros, uma demonstração da força de Lula, capaz de atrair até seus opostos ideológicos para a mesa de diálogo. O relógio marcava pouco mais de 4 da tarde quando o momento chegou. A porta se abriu e, sob os flashes frenéticos das câmeras, Trump e Lula entraram no salão reservado. Os dois se cumprimentaram com um aperto de mão firme, cercado por assessores, tradutores e seguranças. Foi uma imagem que correu o mundo em segundos. O contraste era nítido. De um lado, o bilionário americano, símbolo de poder econômico e conservadorismo. Do outro, o operário brasileiro, voz dos trabalhadores e da esperança popular. A expectativa estava lançada. O mundo observava, incrédulo, os primeiros passos de um encontro que ninguém imaginava ser possível. O salão reservado da ONU parecia suspenso no tempo. Do lado de fora, jornalistas se acotovelavam tentando captar cada detalhe. Do lado de dentro, o silêncio só era quebrado pelo clique das câmeras oficiais que registravam o momento histórico. Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, frente a frente, separados apenas por uma mesa de madeira clara e pelo peso de mundos opostos. O aperto de mão inicial foi firme, quase desafiador. Trump, acostumado a dominar qualquer encontro, encarava Lula com aquele olhar típico de negociador implacável. Lula, por sua vez, manteve a serenidade de quem já atravessou tempestades muito maiores. Presidente Lula, não esperava que viesse até aqui para falar de pobres e clima, mas admito, você chamou atenção, disse Trump com um sorriso enviesado. Lula, sem perder o ritmo, respondeu com simplicidade. Eu não vim aqui para agradar poderosos. Vim para lembrar que milhões ainda passam fome. E isso interessa também aos Estados Unidos, porque um mundo injusto é um mundo instável. Os tradutores mal conseguiam acompanhar o ritmo da conversa. O tom, inicialmente frio, começou a ganhar calor humano. Trump lançou provocações sobre o comunismo, sobre a esquerda latino-americana, tentando colocar Lula contra a parede. Mas o brasileiro não caiu em armadilhas. Contou histórias concretas, de famílias que só puderam comer 3 refeições por dia graças ao Bolsa Família, de agricultores que precisavam de apoio para produzir sem destruir a floresta, de crianças que sonhavam com escola, mas encontravam muros de desigualdade. Trump, que até então mantinha os braços cruzados, descruzou-os lentamente. Você fala bem, mas por que eu deveria me importar? O meu eleitor quer emprego nos Estados Unidos, não no Brasil, disparou. Foi então que Lula trouxe seu golpe de mestre. Porque fome e pobreza não têm fronteiras. Quando um continente inteiro sofre, as crises migram, as guerras crescem, o crime se espalha. Investir em dignidade é investir em paz. E paz interessa a todos, até o trabalhador norte-americano. Houve uma pausa. Por alguns segundos, parecia que o ex-presidente norte-americano refletia de verdade. Depois, inclinou-se para a frente, quebrando a rigidez da postura. E o que você propõe? Perguntou em tom mais direto. Lula abriu uma pasta de documentos preparados pela equipe diplomática. Havia gráficos mostrando os custos globais da fome e os benefícios de um programa internacional de combate à miséria.
Apontou dados sobre a transição energética, destacando como o Brasil poderia ser um parceiro estratégico na produção de energias